Olá, meu irmão, minha irmã, espero que você esteja bem e em paz. Continuando a nossa caminhada nesta segunda semana em que estamos falando sobre a Léxio Divina, nesse primeiro momento vamos recordar os passos da Léxio Divina, como nós já falamos. Primeiro passo, a leitura; o segundo passo, a meditação; o terceiro passo, a oração e, por fim, a contemplação. Na última semana, nós vimos a respeito do primeiro passo, a leitura, aonde nós aprendemos que a leitura se refere ao que o texto diz, o texto pelo texto, a história pela história. E, neste segundo passo, sobre a meditação, nós vamos aprender o que o texto me diz, o que o texto fala para a pessoa em si, na sua realidade de vida, no seu momento de vida. Então vamos lá aprender um pouco mais sobre a leitura orante da Palavra de Deus, a Léxio Divina. Nós estamos tendo por base o texto de Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2, no qual diz que, ao ver as multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele e, tomando a palavra, ele os ensinava. Isto é o que o texto diz, uma cena em que Jesus ensina para multidões, subido em uma montanha, com seus discípulos próximos. E o que o texto diz para mim? Neste momento é a hora de nós meditarmos e pensarmos um pouco sobre o que a palavra de Deus está falando para o meu coração especificamente. O que é que significa para mim Jesus subir a montanha, sentar-se, ter seus discípulos próximos e falar a eles, falar às multidões? O que isto significa para mim? Dando um exemplo aqui agora, eu poderia dizer que esse texto me chama a ouvir a voz do Senhor. O Senhor quer sempre se comunicar, o Senhor quer sempre se mostrar e se revelar. E muitas vezes, no burburinho da multidão, no burburinho do dia a dia, nós não damos espaço para que a voz do Senhor se faça ouvir. Então, muitas vezes, o Senhor precisa estar acima, precisa subir para se fazer ouvir por nós. Talvez um convite que a palavra de Deus faça para mim neste momento seja: esteja próximo de Jesus, assim como os discípulos que se aproximaram dele. Vá até ele, faça com que a voz dele possa ser ouvida no mais íntimo do seu coração, que ele fale até você, sem que ele precise se afastar, subir ao monte. Este é um convite para mim, para estar mais próximo do Senhor e ouvir a sua voz. E nesse segundo passo da Léxio Divina, na meditação, nós temos uma palavra chamada ruminatio em latim, que significa ruminação, uma referência aos ruminantes que mastigam por mais de uma vez o mesmo alimento. A palavra de Deus, ela deve ser para nós um alimento. E o momento da meditação é o momento apropriado para saborear, para sentir a palavra de Deus. E como nós fazemos isso? Lendo, relendo, silenciando. A Léxio Divina não precisa ser um processo 1, 2, 3, 4, pum, acabou. Faça passo a passo, por vez, com calma. E nesse passo especificamente da meditação, a calma e a permanência diante da palavra de Deus são extremamente necessários. Por isso que é importante tirar um tempinho para fazer isso quando for fazer. Então, rumine a palavra de Deus. Leia mais de uma vez o mesmo texto. Coloque-se dentro do texto. Imagine-se dentro da história. Não é? Aposse-se da palavra, não no sentido de fazê-la sua, porque a palavra ela é de Deus, mas aposse-se no sentido de fazê-la como uma mensagem de Deus para a sua vida. Essa seria a essência do passo da meditação na Léxio Divina. Saborear, apossar-se da palavra, colocar-se como membro da história, estar ali presente,
vivenciar a história que nós acabamos de ler para que ela faça pleno sentido para a nossa vida, para a nossa existência e para o nosso contexto no momento em que nós a estamos lendo. Nessa parte final, eu gostaria de falar com você a respeito da tradução que você está usando da Sagrada Escritura. Nós temos muitas traduções no mercado atualmente, né? Disponíveis em língua portuguesa, como por exemplo a última tradução da CNBB que acabou de sair, que está sendo bem avaliada, enfim. É importante que você tenha um bom texto em mãos, ok? E no Brasil, de modo geral, nós temos ótimos textos, como por exemplo o texto usado aqui na paróquia, a Bíblia Edição Pastoral, é uma boa tradução. Mas algumas traduções elas são pobres do ponto de vista de notas de rodapé e de notas explicativas. Eu estou usando aqui, por exemplo, como eu falei para vocês, a tradução ecumênica da Palavra de Deus. Então, só para vocês terem aqui um exemplo, essa é a edição maior, né, que tem uma edição resumida dela, sem tantas notas. Isso daqui é o texto e isso daqui são só notas explicativas. Aí você poderia falar, mas Sandro, é um estudo, Alexo Divina? Ela não é um estudo. Mas muitas vezes, para textos um pouco mais complicados, como por exemplo um texto do Apocalipse, um texto dos livros proféticos, dos livros poéticos, é importante que a gente tenha um material de apoio para nos ajudar principalmente no primeiro passo, que é o que o texto diz. Porque senão a gente viaja muito e não é exatamente aquilo que o texto está querendo dizer que nós achamos que ele quer dizer. Então, o que eu digo para você? Nós estamos todos passando num momento de dificuldade, muita gente sem emprego, muita gente sem dinheiro, mas nós temos traduções da Sagrada Escritura online, inclusive, disponíveis aí. Não sei se tem no caso a tradução ecumênica, não sei particularmente, porque eu particularmente não gosto de livro em formato digital. Eu gosto de livro, não é? Mas pesquise por boas traduções que te deem material de estudo adequado para essa compreensão do texto sagrado. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.